Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por toda a tua bondade nos concedida durante este dia, pelo Senhor ter dado a providência para as nossas vidas na área espiritual, na área da saúde, na área da alimentação e da vestimenta. Pelo Senhor, ó Deus, ter nos cercado de bênçãos e de livramentos. Sabemos que estamos até aqui porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado, tem nos ajudado e tem nos orientado. Te louvamos, ó Deus, pela família, te louvamos pelo dia e pela noite que se inicia neste momento. Ó Deus, que este período da noite possa ser um período cheio da tua graça, cheio da tua presença, que o Senhor possa confortar os corações e que o Senhor, ó Deus, possa renovar as forças dos teus filhos para eles vencerem amanhã. Intercedemos uns pelos outros aqui neste canal, para que a graça, para que a paz, para que a restauração haja sobre as vidas. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades de todos os teus filhos. Então, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, entra com livramento, entra, Senhor Deus, com transformação. Ó meu Pai, operando o Senhor, quem impedirá? Haja, Senhor Deus, sobre as nossas vidas e fale conosco agora, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa leitura hoje está no Salmo de número 70, que tem como tema: na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Salmo 70, ele tem apenas 5 versos, mas 5 versos maravilhosos. Diz o texto sagrado: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo Davi, ele faz este salmo para expressar a sua situação, em que ele mostra para nós o comportamento genuíno de estarmos diante de Deus em momentos de aflição. Ele faz então este salmo para mostrar uma situação que ele estava vivendo, e nessa situação que ele estava vivendo, ao escrever, ele então nos ensina acerca do comportamento que devemos ter diante destas situações. Quais são as situações que Davi está aqui a viver? Primeiro, perigo, necessidade. Estas são as situações que Davi está a descrever no Salmo 70. Situação de perigo, situação de necessidade. Por isso ele diz no verso de número 5, ele dizendo: eu, porém, estou aflito
e necessitado. A situação que ele se encontra é justamente essa: a situação de aperto, a situação de precisar de uma ajuda imediata, de um socorro de Deus. Diante destas situações que ele está, perigo e necessidade, ele então faz este salmo para mostrar para nós que em momentos assim nós temos um auxílio. Por isso ele diz no verso 5: eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então observe, a situação de Davi é calamidade, é sofrimento, é angústia, é aperto, é necessidade, é perigo. Mas ele mostra com o seu comportamento o que nós devemos fazer nestes momentos. A primeira coisa, nós devemos lembrar que temos um Deus a quem recorrer. Sim, nós temos um Deus a quem recorrer no momento da necessidade, no momento da calamidade, no momento do perigo, no momento da amargura, da tristeza do vale. Nós temos um Deus a quem recorrer. Davi está nessa situação e ele então lembra que ele tem um Deus que trabalha por ele, um Deus que o guia, um Deus que o chamou, um Deus que o sustenta, um Deus que o auxilia. Já que ele tem este Deus, então, logicamente, Davi vai recorrer a esse Deus. O que nós vemos, então, é Davi está na situação de calamidade, de necessidade. Mas Davi está nessa situação, mas ele está recorrendo a Deus. Então entenda esta primeira lição prática que nós temos aqui neste Salmo 70, é esta, que nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos um Deus a quem nós podemos dizer: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre, eu preciso da porta, eu preciso da solução, eu preciso que o Senhor me dê a visão, eu preciso que o Senhor venha me direcionar. Nós temos um Deus que está conosco, um Deus que nos guia e nos auxilia em todo momento. O próprio Senhor Jesus diz isso nos evangelhos: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor Jesus também disse que o Pai habitará no coração daquele que crê. Então, se nós temos um Deus a quem recorrer, então nós devemos recorrer a Ele. E não andar como os gentios, não andar como os ímpios, não andar como os escarnecedores, não andar como as demais pessoas que se esforçam e lutam sozinhos. Você tem um Deus que te ajuda e que te sustenta. A palavra de Deus nesta noite está te lembrando: olhe, você tem um Deus. Então por que você está lutando sozinho? Por que você está comprando esta guerra sozinho? Por que você está passando esta situação sozinho? Recorra a Deus. Recorra a Deus. Somente Deus pode nos ajudar nestas situações. Essas situações acontecem e aconteceu com Davi. Inúmeras situações de adversidade, mas Davi nos mostra que devemos recorrer a Deus em todo momento. Então ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Davi está orando. E na sua oração, Davi expressa o desejo que ele tem de que Deus faça alguma coisa rapidamente.
Ele pede então: Deus, haja rapidamente por mim, entra rapidamente, entra ainda hoje, me ajuda nesse exato momento, porque eu preciso de ti. Qual é a situação de Davi? A situação de Davi é calamidade, é angústia, é sofrimento, é o perigo, mas ele está orando a Deus, pedindo para o Senhor o auxiliar, o ajudar. E ele vai dizer mais no verso 4: folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Por quê? Por que Davi está dizendo que as pessoas que buscam a Deus digam engrandecido seja Ele? Porque Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus da resposta, Deus é o Deus do auxílio, é Ele que entra com providência. E aquele que confia em Deus, ele pode se alegrar e louvar a Deus. Por quê? Porque em algum momento Deus vai entrar com providência. Pode até parecer que está tardando para nós, mas no momento certo, na hora exata, Deus vai entrar com a providência necessária. Então, se você confia em Deus, diga: engrandecido seja Deus, louvado seja Deus, porque eu ainda não estou vendo o agir dele, mas eu confio nele e eu sei que em algum momento ele vai entrar com a providência necessária. Por isso que Davi diz: a todos que amam o Senhor, a todos que esperam nele, podem dizer: engrandecido seja Deus, porque Deus vai responder. Ele vai dizer então que ele está necessitado, ele está aflito, e ele pede para Deus um auxílio, ele pede para Deus uma libertação, e ele pede para Deus se apressar em ajudar ele. O Salmo 70, ele é colocado nas Escrituras como o Salmo da pressa, ou a oração da pressa. É um momento em que Davi expressa a sua necessidade, ou podemos aqui dizer a sua extrema necessidade em Deus intervir na situação. E quantos de nós passamos por esses momentos, não é verdade? Momentos em que nós precisamos que Deus venha agir rápido, e é necessário então nós fazermos esta oração e dizer: Deus, tenha misericórdia, me socorre nesse exato momento, porque eu preciso de ti. Diz as Escrituras que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então não cesse de orar, não cesse de clamar, porque Deus, ele ouve a sua oração. Deus é o nosso socorro, é o que o Salmo 70 ele expressa. Deus é o nosso socorro. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me socorrer ou em me ajudar. Nesse texto sagrado, o salmista implora ao Senhor, Deus dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Deus é sempre retratado na Bíblia como a ajuda ou o socorro do seu povo. A palavra socorro significa ajudar de forma emergencial. Quem está em perigo? Geralmente os hospitais, elas têm estas identificações como pronto-socorro, justamente para trazer este sentido: socorro imediato, socorro na hora, auxílio imediato. Nós então entendemos que Davi ele expressa que Deus é o socorro dele. Mas nós temos outras declarações de Davi, aonde ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
A palavra socorro é também sinônimo de auxílio, livramento, ajuda e também assistência imediata. Então a palavra socorro, ela é muito ampla, ela é muito extensa no seu significado, mas nós entendemos que Deus se qualifica assim, como aquele que socorre imediatamente, como aquele que estende a mão no exato milésimo de segundo que nós precisamos, e nós cremos assim, em um Deus que age, que opera em favor daqueles que esperam nele. O socorro divino sempre esteve nas Escrituras Sagradas. Em Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo de número 29, Moisés descreve o Senhor como socorro, ou como o escudo do socorro de Israel, dizendo assim: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Moisés então descreve que Deus é um socorro, Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia afirma: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Olha só que interessante, em 2 Crônicas nós temos a nação ali de Judá se envolvendo num conjunto de comunidade para buscar socorro a Deus. Em Salmo 18, verso 6, Davi celebra o socorro recebido do Senhor, dizendo: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então Davi descreve no Salmo 18 que no momento da angústia ele pediu socorro a Deus e Deus o ajudou naquele momento. Também o Salmo de número 22, verso 19, o salmista clama ao Senhor dizendo: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Também tem esta declaração no verso 24, o salmista comemora o socorro divino dizendo: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem estendeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Aleluia! Deus, ele é misericordioso e nós podemos orar a Deus no momento da angústia, que ele vai nos ajudar. O Salmo de número 30, verso 2, também diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Também o Salmo de número 60, verso 11, o salmista só confia no Senhor e clama pelo socorro divino, dizendo: dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Olha que coisa maravilhosa, o socorro do homem é vão, mas o socorro de Deus, ele é, louvado seja o nome do Senhor, o perfeito socorro. O socorro do homem é vão, mas o socorro de Deus é perfeito. O salmista declara isso no Salmo 60, e nós temos outros textos sagrados aqui. Em Isaías capítulo 49, verso 8, o profeta Isaías escreve dizendo: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo,
enviou para restaurares a terra e lhes darei em herança as herdades assoladas. Isaías está profetizando que Deus dará socorro à nação de Israel. Deus é socorro emergencial, Ele é socorro bem presente na hora em que mais precisamos. Ele é o socorro no meio do perigo, Ele é o nosso pronto socorro, o socorro urgente, o socorro agora, o socorro nesse exato momento. Então receba em nome de Jesus o socorro de Deus hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 70 anima o nosso coração, porque mostra que Deus nos socorre. Então, quem sabe você está precisando de um socorro. Olhe quantos versículos nós lemos aqui. Vimos até que o socorro do homem não é duradouro, não é perfeito, mas o socorro de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o socorro de Deus é perfeito, o socorro de Deus, ele é pronto, o socorro de Deus, ele é completo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos então ficar com esta palavra. Você que está passando por um momento de dificuldade, você não está sozinho, você tem um Deus a quem recorrer, então peça socorro. E você pode dizer, mas eu já pedi, mas então peça um pouco mais. Peça um pouco mais, porque enquanto você pede, a graça de Deus vai consolar o teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Salmo 70 e vimos que o Senhor é o Deus do socorro. Sim, ó Pai, Tu és o Deus que socorre, o Deus que dá auxílio, o Deus que socorre no momento necessário. Por isso, Senhor, clamamos a Ti e intercedemos uns pelos outros agora, para que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência nas áreas apresentadas nesta oração. Senhor, área familiar, área financeira, área espiritual, área emocional, área congregacional, Pai, em nome de Jesus, socorre o Teu filho, socorre a Tua filha, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração através do Salmo 70. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e comentando aqui no canal Reino Simples de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.